Eh, Osvaldo, nós estamos aqui para falarmos deste caso da Venezuela, uma situação que até agora está a mexer com vários intelectuais, com vários governos do mundo. E estamos a ver muitos analistas a falarem sobre Venezuela, e ontem estiveste na Confrade TV Zimbo, um canal maior que o nosso, que tem maior população, maior público. Mas aqui queremos entender, primeiramente, Estados Unidos retirou Maduro da Venezuela depois de uma incursão, depois de uma grande campanha de propaganda, campanha de ameaças, colocou mais de 50 navios, uma operação que teve que mobilizar mais de 150 aviões e retirou de lá o Maduro, levou-lo para os Estados Unidos e já está em contas com a justiça americana. O que é que isto implica? Esta ação americana é uma ação legal, é ilegal, internacionalmente, no direito internacional, como é que podemos interpretar isto? Bem, a primeira nota é que é uma ação ilegal porque viola o direito internacional. O direito internacional proíbe o uso da força, proíbe, mas ela abre algumas exceções para alguns casos em concreto. Se irmos para a Carta de São Francisco, que é a Carta das Nações Unidas, no artigo 51, ela permite o uso da força naquilo que é a autodefesa. Ou seja, se um Estado for atacado, esse Estado tem o direito de autodefesa, na mesma proporção que foi atacado. Então, aqui há uma abertura daquilo que é o uso do direito da força. E também, se olhamos para os artigos 39, 40, 41 até 42 da Carta de São Francisco, permite, em situações concretas, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, observando o perigo de paz, autoriza uma intervenção militar ao nível deste país. Isso também é um outro quadro em que o direito internacional permite uma intervenção desta natureza. Um outro cenário que o direito internacional permite é que um Estado solicita a intervenção de um outro Estado para um problema específico. No caso de Moçambique, na região de Cabo Delgado, quando Moçambique solicitou a intervenção das tropas ruandesas. Então, isso também aqui adequa-se. Há um outro elemento que às vezes é discutível ao nível do direito internacional, mas que também encontra aí uma base de legalidade, é no princípio da defesa preventiva. Ou seja, quando os riscos forem iminentes do Estado a ser atacado por um outro Estado, suponhamos que os militares do outro Estado já cruzaram fronteira, antes dele perpetuarem qualquer ação, esse Estado tem legitimidade de usar a força. Então, são nesses cenários onde o direito internacional permite o uso da força. Então, para responder categoricamente, há uma violação do direito internacional, há uma violação da soberania do Estado venezuelano. Os Estados Unidos não têm mandato internacional para se comportar como se comportou à luz daquilo que é o idealismo, daquilo que é o direito internacional, muito menos tem jurisdição, fórum próprio para julgar um presidente como está a fazer agora. Agora, há aqui um elemento que nós também não podemos descurar, que tem muito a ver com a política externa americana. E só conhecendo a política externa americana, conhecendo também aquilo que são os interesses nacionais do Estado, que eles podem ser circunstanciais ou permanentes. Os circunstanciais são aqueles que não se alteram independentemente de existir um novo presidente, e os circunstanciais, os permanentes são aqueles que não se alteram, independentemente de existir uma nova liderança, e os circunstanciais são aqueles que se alteram muitas vezes
consoante a visão do líder, consoante ao programa que ele apresenta de governação e os eixos que vão dominar a sua política externa. E há uma particularidade que deve ser muito apresentada, é a formulação da política externa americana. Os americanos, eles têm uma política externa intervencionista, mas embora a dado momento os americanos também adotam uma política externa, já adotaram, agora não, uma política externa isolacionista. Daí que os americanos combinam esse binômio, que é o binômio de intervenção e o binômio de isolacionismo, intervencionismo e isolacionismo, mas eles também conjugam outros binômios, nomeadamente o unilateralismo e o multilateralismo, o realismo e o idealismo. E eu vou me explicar melhor depois relativamente a isso que eu estou aqui a tentar dizer para chegar onde queremos chegar. Os Estados Unidos, em 1823, trouxe à luz aquilo que é a famosa doutrina Monroe, do presidente James Monroe, que entende que a América é para os americanos, para afastar qualquer influência europeia no espaço da América Latina, que diz que é o seu hemisfério, que a América tem um hemisfério para si só. E esse conceito da doutrina Monroe foi usado na altura quando ainda existiam algumas colônias, principalmente espanhola, na América Latina, e sentiu-se na obrigação de dizer sempre que existir um ataque de um país da Europa na América Latina também estaria a atacar a soberania americana. Então, aqui a doutrina Monroe, que América para os americanos. Mas ela depois veio embaçada numa outra doutrina, que é o famoso o colorário Roosevelt, do presidente Theodore Roosevelt, de 1904. O que é que esse colorário defende? Esse colorário defende o seguinte: sempre que se registrar instabilidade, desordem em qualquer país da América Latina, os americanos têm o direito de intervir do ponto de vista militar. E foi isso que aconteceu. Os americanos entendem que a ação do presidente Nicolás Maduro põe em causa a estabilidade, quer da região devido ao narcoterrorismo, e também põe em causa a segurança nacional dos americanos devido à tendência do tráfico de drogas que vai para os Estados Unidos. Então, são esses elementos que os americanos estão a utilizar para que isto aconteça. Há um outro elemento, Álvaro, que é importante aqui sublinhar. Na análise da política externa, na análise do comportamento dos Estados no sistema internacional, existe um elemento que se chama o fator histórico. E o elemento histórico é determinante para podermos analisar o comportamento do Estado no cenário internacional. E esta ação que os Estados Unidos da América desenhou hoje, ou recentemente, não é nova. Não é nova. Os Estados Unidos já desenhou uma ação igual, similar a esta, no Panamá, em 1989, quando invadiram o Panamá, retiraram o presidente Manuel Noriega do poder, foi julgado nos Estados Unidos, depois passou um tempo na prisão em França e depois esteve em liberdade na Colômbia, já numa idade avançada, que acabou morrendo. Na Colômbia, não, desculpa, no Panamá, que acabou morrendo no seu próprio país. 36 anos depois, a história repetiu-se. Os crimes que foram acusados na altura do Noriega são os similares aos que estavam a ser acusados ao presidente Maduro. Isto também para dizer o quê? No direito anglo-saxônico, o precedente do julgamento é elemento central para percebermos que o outro julgamento poderá seguir no mesmo passo. Por que é que se escolhe o Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York? Porque é um tribunal que normalmente julga casos ligados ao narcoterrorismo, ao tráfico de droga, etc. Esse tribunal tem esta competência, essa característica. E para dar aqui uma nota, é o mesmo tribunal que julgou Pablo Escobar. Foi o mesmo tribunal.
Pablo Escobar. Foi o mesmo tribunal também que trouxe aqui de cima este elemento. Agora, talvez para terminar essa incursão do ponto de vista doutrinal, trazer o seguinte: hoje há uma discussão se o presidente Donald Trump violou a Constituição americana. A resposta é não. Por uma razão muito Hum, simples. A Constituição americana de 1789 é uma Constituição que, quando da sua concepção, ela dava largos poderes ao presidente da República. Só que, com a Guerra do Vietnã de 1973, foi redefinida uma série de pressupostos. Quer dizer, o presidente, para envolver o país num conflito, tem que fazer uma declaração de guerra. Essa declaração de guerra deve ser aprovada uhum. pelo Congresso, por dois Congresso, terços. pois. Não é o caso de uma operação militar como esta. E a mesma coisa se explica quando o presidente Vladimir Putin não entende que está em guerra com a Ucrânia, mas está a fazer uma operação especial, porque também teria que recorrer ao seu parlamento para esses procedimentos que são legais para esse tipo de intervenção. Agora, temos que aqui também trazer de cima um elemento, que essa intervenção dos Estados Unidos com o objetivo de retirar Maduro não é nova. Vem desde Hugo Chávez. Chávez havia, quando chega ao poder, havia nacionalizado uma série de empresas que eram americanas e também Americanas. criou um prejuízo para empresas como a Chevron. É tanto ser assim que, num tribunal de arbitragem, a Chevron ganhou a causa, mas até hoje a Venezuela não pagou. E por outra, temos aqui um aspecto que não se pode descurar, que é a geopolítica do petróleo. O porquê que o petróleo da Venezuela é importante para os americanos. Por uma Bom, razão muito simples. Sim, sim. Não, vai lá, vai lá. ok, ok, ok. Não, porque eu queria dizer, sobre o petróleo, vamos penetrar lá e temos muito para conversar sobre isto. Primeiro, voltando um pouquinho atrás, quando dizes que esta operação americana é ilegal, ok. E nos explicaste aqui muito bem a doutrina Monroe. E foste buscar também a outra, não é? Que é o colorário de Roosevelt. Roosevelt pôs. E se formos a observar o que aconteceu em Venezuela, a realidade da Venezuela é um problema político interno. Venezuela não se implica muito ao nível internacional, ele não desequilibra os principais, não é? Países fronteiriços, não se lamentam, não se queixam da Venezuela. É verdade que em Venezuela houve um êxodo de mais de 8 milhões a 10 milhões de cidadãos à procura de salvar a vida, principalmente por causa da miséria, para além da violência que eles vivem dentro do país. Agora, os Estados Unidos intervém para qual motivo que ele ativou o corolário de Roosevelt com a Venezuela? Isto é que muitos não estamos a entender. Vimos os Estados Unidos inicialmente a lançar alguns foguetes que abatendo vários barcos que se dirigiam ao território americano. É verdade que alguns levavam a droga, outros eram pescadores, e porque até já existem denúncias que estão a correr nos tribunais americanos, porque eles alvejaram pescadores, não havia nada de droga. Agora, o porquê que eles ativaram? Porque eh, nós acompanhando, Venezuela nunca ameaçou militarmente os Estados Unidos. Venezuela nunca criou uma ação terrorística no território americano. E a acusa que eles fazem a Maduro de narcotráfico, por causa deste tribunal que acabaste de nos dizer, eh, esta justificativa de que ele era chefe de um cartel de droga cai por terra. Portanto, como é que isto agora vai ser governado, essa situação?
como é que vai ser governado? Quais são os outros argumentos que dará razão à administração Trump de retirar Maduro do seu território? Bem, o que nós temos que perceber é o seguinte: a Venezuela, quer queiramos ou não, é uma zona de influência dos americanos. É uma zona de influência. Assim como a Ucrânia também é uma zona de influência da Da Rússia. Rússia. E repara que países como os Estados Unidos, que é o Estado gendarme do sistema internacional, não quer que na sua zona de influência exista interferências ideológicas diferentes da sua e que exista influência de atores que são seus rivais, seus inimigos, nomeadamente a China e nomeadamente a Rússia. Como deve calcular, a China compra 80% do petróleo que vinha da Venezuela. 80% do petróleo que vinha da Venezuela. E a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo até agora, no auge da sua produção de barril de petróleo, já chegou a 3,5 milhões de barril de petróleo por dia. Hoje, produz aproximadamente 1 milhão de barris de petróleo por dia. Fruto também das sanções. Claramente que uma intervenção americana, ela precisa de um argumento factível para justificar. A mesma coisa que os americanos disseram que Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, mas que depois chegou-se à conclusão que os americanos mentiram. Os americanos precisavam de um argumento para justificar a sua intervenção. Eu inicialmente dizia que os Estados Unidos aqui adotam o binômio do multilateralismo, do unilateralismo. Citei simplesmente o caso de Manuel Noriega, mas há outros casos. Repara, o caso Saddam Hussein, o caso Muammar Gaddafi. Se no Manuel Noriega foi feita de forma unilateral, nesses dois casos que acabei de citar foram feitas de forma multilateral, que por via da NATO, os Estados Unidos corporiza uma queda desta natureza. Para entendermos aqui os momentos que os Estados Unidos muitas vezes conjuga esses binômios. E no binômio idealista, os Estados Unidos, quando entendem que o direito internacional vai beneficiar a sua ação, ele usa o direito internacional, ele apela ao multilateralismo, ele apela às instituições, tudo isso para poder retirar o seu próprio interesse. E aqui tem uma obra muito interessante de Robert Kahn, que ele entende O Paraíso e o Poder, onde ele diz o seguinte: os americanos estratificaram o mundo entre os bons e os maus. Daí que eles dizem conosco ou contra nós. E aqueles que são os maus, para eles, devem ser abatidos e devem ser, digamos, retirados da ação. Mas voltando à sua pergunta, a Venezuela não é um país que apresenta qualquer ameaça para os Estados Unidos do ponto de vista de intervenção. Mas é um país que tem fortes ligações com a China, que é rival dos Estados Unidos da matéria do ponto de vista comercial. E que os Estados Unidos tudo fará para retardar aquilo que poderá ser a capacidade superior da China de se tornar uma potência econômica. Apesar que também temos que ser honestos, que olhando para o petróleo que vai para a China, a Venezuela representa 3 a 5% do petróleo. Nós, Angola, representamos mais, por volta de 13% do petróleo, porque o petróleo maioritariamente vai para a China, da Arábia Saudita, da Rússia, de Angola, mas outro país que agora não me vem em mente, desses 4 países. E há uma influência russa nesse território, que eles também querem retirar esta influência. Mas mais do que isto, é a importância do petróleo da Venezuela. Venezuela explora petróleo, 80, 90% do petróleo da Venezuela é explorado no formato onshore. Quer dizer, okay. não, onshore. Ok, no continente.
Sim, sim, não é no mar, onshore. Não é no mar, ok. E isso quer dizer o seguinte: eles têm menos custo de produção, ok? Podem usar tecnologia menos complexa e também a manutenção mais barata. E não só por esses elementos, também garante aos americanos um fornecedor Uhum, de longo prazo, devido à reserva que eles têm, de aproximadamente de 100 anos. E os americanos, quando fazem a formulação da política externa, eles não pensam simplesmente hoje, eles pensam daqui a 50, 100 anos, nas próximas gerações. E eles precisam manter um fornecedor desta dimensão. Qual é o tipo de petróleo da Venezuela? O tipo de petróleo da Venezuela é o pesado e o extra pesado. São poucos países no mundo que têm refinaria para esse tipo de petróleo. O nosso petróleo tem mais qualidade do que o petróleo da Venezuela. uhum, E repara que esse petróleo serve para quê? Serve para a questão dos plásticos, etc. E os americanos sabem disso, eles têm uma indústria preparada do ponto de vista tecnológico para esse tipo de refinação. uhum, Mais do que isso, é o fator aproximação geográfica. Um petroleiro que sai da parte norte da Venezuela, uhum, passando pelo mar do Caribe, leva aproximadamente 3 a 4 dias até chegar nos Estados Unidos. Isso é extremamente importante para os negócios. Quer dizer o seguinte: reduziu o, os custos de transportação, reduziu a rota de uhum, transportação. uhum, uhum. Porque ele ia buscar no Médio Oriente e tal. Ele agora, a sua estratégia é pegar mais próximo. Mais próximo. E para além disso, se reduz a rota, vai pagar menos pelos custos de transportação. Transportação. Então, nós temos aqui esse cenário que nós não podemos descurar porque que o petróleo da Venezuela é importante para os americanos. Então, a geopolítica do petróleo nos mostra essas questões e também há uma outra particularidade. Do ponto de vista da fase da, da NASA, dos estudos, se o petróleo tem ou não tem, e onshore pode levar 6 a 8 anos. Mas em offshore na Venezuela, em 6 meses se consegue descobrir poços de petróleo e se faz esse trabalho. Uhum, Então, isso começamos a ver a importância do petróleo da Venezuela para aquilo que são os interesses americanos. E mais, para além de afastar a China, vai ter petróleo, porque os americanos, a produção de petróleo deles é em cisto, em rocha, é muito mais caro, a tecnologia é mais complexa, e isto faz com que os americanos tenham um estoque de petróleo mais ou menos para 50, 100 anos e continuar a fazer esta, 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 esta manutenção dos seus interesses. Então, uhum, não é o facto da Venezuela ter um comportamento inofensivo no sistema internacional, mas é o facto das relações que a Venezuela tem com a Rússia, com a China, e o facto que a Venezuela tem uma ideologia, do ponto de vista ideológico, que não é aquilo que os americanos querem. Mas isso não quer dizer que os americanos têm legitimidade para o fazer. Não para têm. fazer. Uhum. Não têm Agora, legitimidade. A agora, legitimidade, sim, sim. agora, compreendido este esclarecimento dos interesses, não é, geopolíticos em termos econômicos e compreendemos também aqui que os Estados Unidos ele intervém desta forma, mostrando todos os músculos. Isto é para distanciar os seus grandes concorrentes, que é a China e, e a Rússia, não é? E ele vai se acapara, apresenta todos esses tipos de argumentações. Tudo bem. Até aqui sabemos que o americano sempre operou assim. O Trump não é o primeiro, já aconteceu com outros e por aí fora. Agora, uma pergunta muito simpática e que se faz sempre. Mas quando é que a América poderá terminar com esta sua atitude de invadir?
unilateralmente ou fabricar para atuar multilateral, de forma multilateral, não é? Sempre por detrás dos seus interesses. Quando é que os Estados Unidos vai deixar de se comportar assim? Ou os outros seus grandes concorrentes ainda não estão a nível de travar os Estados Unidos nessas suas táticas? Vou já responder, mas permita-me fazer aqui uma correção do que eu disse. Eu disse que o Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York julgou, não é Pablo Escobar, é o Chapo. É o Chapo, só para fazer El essa Chapo, correção. é o Chapo, ok. Respondendo à tua pergunta, os Estados no sistema internacional, eles medem-se consoante o peso que têm. E aqui eu estou a falar dos fatores estratégicos de poder. E os Estados Unidos é o Estado que mais reúne fatores estratégicos de poder do mundo. E é o Estado gendarme. E porque nós vivemos numa anarquia internacional. Daí que dizer que nós continuamos a viver o estado da natureza de Thomas Hobbes, Leviatã, 1651, onde os mais fortes impõem as suas vontades aos estados mais fracos. A política não deve ser, a política é. E o mundo vai continuar a ser mundo nessas condições. Os Estados Unidos, para manterem a sua posição enquanto Estado gendarme do sistema internacional, eles procuram fazer esse tipo de ações. Daí que, quando lemos os 6 temas centrais da política externa americana, o primeiro tema é o seguinte: adquirir e manter poder. Porque a aquisição e a manutenção e manter poder é que faz com que os Estados Unidos tenham uma atuação desta natureza. Agora, é importante que os outros Estados também fortaleçam os seus fatores estratégicos de poder. E quando estamos a falar de fatores estratégicos de poder, nomeadamente, temos os tradicionais, que é o fator tecnológico, o fator militar, o fator econômico, o fator político. São esses os tradicionais. Tem outros também, mas esses são normalmente os tradicionais. Hoje por hoje, a arma de destruição em massa, ou a arma nuclear, é uma arma de dissuasão. Por que é que os Estados Unidos não atacam a Coreia do Norte? Porque há provas que a Coreia do Norte desenvolveu arma de destruição em massa. Existem provas disso. Por que é que os Estados Unidos invadiu o Iraque de Saddam Hussein? Alegadamente porque existia arma de destruição em massa. Porque os americanos sabiam que não existia armas de destruição em massa. Hoje, os Estados no sistema internacional são respeitados consoante a acumulação dos fatores estratégicos de poder. Para que exista um equilíbrio na balança de poder, é fundamental que os Estados consolidem uma série de questões. Fazia referência se os outros Estados detêm ou não capacidade para travar os Estados Unidos. Quais são os Estados que, de facto, alteram o comportamento do sistema internacional? Estados Unidos, a Rússia e a China. A China tem uma economia que está a se aproximar da economia americana. Hoje já existem visões de pessoas que dizem que, do ponto de vista tecnológico, a China já equipara-se aos Estados Unidos ou já ultrapassou os Estados Unidos. Do ponto de vista militar, a Rússia é uma potência que vai ombreando com os Estados Unidos, mas nenhum deles reúne tanto fator estratégico de poder como os Estados Unidos. E, para além disso, são as zonas de influência. A região latina americana é uma zona de influência americana. E a história nos demonstra isso. É tanto ser assim, que podemos recuar aqui na Cuba dos mísseis, de Cuba, em 1972. O que aconteceu? Quando o presidente americano e o presidente Kennedy, na altura, e o presidente Nikita, penso que era o Nikita na altura, conversaram para a retirada dos mísseis, das rampas de mísseis que estavam em Cuba, os cubanos não participaram das negociações. Não participaram das negociações. Aquilo foi entre a Rússia e Estados Unidos.
Foi entre a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. Soviéticas. Uhum. Foi entre os dois. O mesmo cenário está a acontecer na Ucrânia. Os americanos conversam com os russos, permitam-me a expressão, sem Sim, dar cavaco aos europeus. os europeus. Então, esse mundo é dos grandes. A política não deve ser. Aqui eu queria perguntar, quando falas, por exemplo, da influência ou do corolário de Roosevelt ou então a doutrina Monroe, as zonas de influência, não é? A Rússia intervém, agrediu a Ucrânia, porque é sua zona de influência. Não quer que a Ucrânia possa, portanto, fazer parte da NATO. Sim, sim. E ele se impôs e continua a se impor, e estamos a ver uma Ucrânia, querer ou não, começa a recuar, porque até já fez declaração tímida de que já não quer ser mais membro da NATO, da OTAN. Ok. Eh, a, a Venezuela é zona de influência dos Estados Unidos. Estados Unidos quer expulsar, distanciar, não expulsar, distanciar a China e a Rússia do petróleo da Venezuela. Mas aqui tem um princípio que gostaria que nos explicasses, porque até os Estados Unidos saiu da Organização Mundial do Comércio, ela abandonou, ok? Os Estados são autônomos de comerciar com quem eles quiserem, ou por causa desta influência de zonas, os Estados também estão condicionados em fazer negócio com qualquer Estado. Portanto, a Venezuela não tem autonomia de vender o seu petróleo à China? Na Venezuela tem autonomia. Tem autonomia. Mas repara o seguinte: os Estados Unidos, e vamos buscar vários fatores históricos para começarmos a justificar uma série de coisas. A Cuba está sobre um embargo há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos. Por que é que os Estados não fazem negócio com a Cuba? Porque temem sanções que podem advir dos Estados Unidos. A mesma coisa são as sanções que os Estados Unidos colocaram à Venezuela unilateralmente. A Venezuela tem uma produção de petróleo de aproximadamente 3,5 milhões de barris por dia. Hoje a Venezuela, produz 1 milhão de barris por dia. Uhum. Reduziu drasticamente, fruto das sanções e também da falta de capacidade de modernizar aquilo que são as infraestruturas ligadas ao próprio petróleo. Uma coisa, o direito internacional, uma coisa são as doutrinas que dizem que os Estados no sistema internacional são iguais, mas do ponto de vista prático da realpolitik, não são iguais. Não são iguais. Uhum. Os Estados mais fortes impõem a sua vontade aos Estados mais fracos. Os Estados mais fortes violam o direito internacional. E isto é que os Estados Unidos está a fazer. E sempre Claramente. fez. Claramente. Repara o comunicado das Nações Unidas, o comunicado da União Europeia. Um comunicado lacônico, um comunicado pouco expressivo do ponto de vista da condenação. A União Africana também, idem, faz um comunicado na mesma direção. Os Estados Unidos criou as condições, depois de 45, da guerra, de ter um sistema que atende os seus interesses. As instituições de Bretton Woods, por exemplo, daí que surgem os BRICS, para tentar contrapor esta ordem vigente pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui onde está a questão, Osvaldo Mboco, a história evolui, os factos, não é? O envolver-se das relações entre as nações vão, digamos, deixando marcos históricos. A história não é estática, ela é evolutiva. E durante estes tempos todos, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu as instituições de Bretton Woods, houve evolução. Agora temos um BRICS,
muitas nações eram pobres, umas ainda estavam sob colonização, conquistaram as suas independências, têm estado, digamos, a robustecer as suas economias e os países não alinhados, não é? Que um tempo era forte, fazendo contraposição ao Ocidente, e são os mesmos que agora criaram este bloco, estão a criar este bloco dos BRICS. Com essa intervenção dos Estados Unidos, esse tipo de comportamento dos Estados Unidos, porque muitos financiadores dos BRICS, Índia, África do Sul, Rússia, China e outros que também já aderiram, eles agora conseguem fazer face a todo o bloco do Ocidente, Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, conseguem fazer esse fronte. Qual é a repercussão que nós vamos ter? Porque estes também não estão a brincar. Vimos que a Venezuela, diz bem as estatísticas, que eles estão a produzir 50 barris dia. 50, aliás, 1 milhão de barris dia. 50 milhões de barris que deviam ser entregues aos russos, os Estados Unidos da América já está a desviar. E o que é que nós vimos? Não sei se é os Estados a própria China mandou um submarino para ir proteger os seus navios que têm que transportar o petróleo para a China. Portanto, não é que vamos agora ter uma outra configuração da ordem mundial em termos de relações econômicas internacionais. Bom, faz uma pergunta muito interessante, porque os Estados se movimentam consoante os seus interesses. Se movimentam consoante os seus interesses. A Ucrânia, a Venezuela tem uma dívida com a China que paga pela via também do petróleo. Entretanto, o que me parece aqui é que a China vai procurar outros mercados. Independentemente da dívida que se tem, que eles têm que pagar, mas depois de terminar essa dívida, ela vai ter que procurar outros mercados, vai ter que comprar o petróleo vindo da Venezuela, mas por via dos Estados Unidos também. Agora, a Rússia havia dito que ia proteger a Venezuela, mas nós vimos como é que Maduro caiu. Até esses submarinos chegarem, os navios já conheceram outro destino. Mas penso que esse não é o ponto acento. Tudo que os Estados Unidos vai fazer agora, e tem estado a fazer, é uma coisa: é retardar ao máximo com que a China se torne a próxima potência hegemônica. Portanto, esta é uma posição, ou esta é uma tática, ou melhor, uma das estratégias dos Estados Unidos, retardar a China. Claramente que sim. E vai retardar também, nomeadamente, os BRICS. Porque os BRICS querem alterar a ordem econômica internacional saída depois da Segunda Guerra Mundial, das instituições de Bretton Woods. Querem fazer essa alteração. E os Estados Unidos também sabem disso. O que é que eles vão procurar? Vão procurar enfraquecer cada vez mais os BRICS. E têm estado a fazer isto. Mas a tendência, Osvaldo, a tendência será que iremos ver tão cedo os Estados Unidos a diminuir a sua influência internacional? Por exemplo, agora, a China e os Estados Unidos determinaram que o petrodólar para aquela zona asiática e tal, portanto, perde força. E isto também atrasa, ou melhor, trava a tendência do crescimento dos Estados Unidos. Portanto, aqui a coisa está dura. Não, mas claramente que sim. E aqui estamos na questão de estratégia e relações de poder. A China quer ser o próximo Estado gendarme. Se olharmos para o Congresso do Partido Comunista Chinês, o 13º, eles entenderam que até o ano de 2020 e o ano de 2049 a China tem que liderar o mundo. 49. Por quê? Eles vão fazer centenário da proclamação da República Popular da China, que foi em 1949. Em 2049 eles estarão a fazer 100 anos. Agora,
vai sempre existir esses choques de interesse. Vai sempre existir. Os chineses sabem que precisam do petróleo também, para dar continuidade a uma série de questões. E os americanos entendem que é fundamental parar a China, porque se não fazerem questões que têm a ver com a guerra comercial que o Trump tentou ensaiar no seu primeiro mandato, tentou reassumir agora contra a China, e a China foi repostando na mesma direção, o mundo vai continuar a viver essas situações. E agora que a China procura se firmar como um Estado diretor, independentemente de qualquer ação, a China olha muito mais para a componente econômica e tecnológica. Mas um dia, se a China for Estado diretor, ela vai ter que também corporizar ações militares para defender o seu próprio interesse. E os Estados Unidos sabem disso. E os Estados Unidos têm estado a se preparar para confrontar a China em várias dimensões. Não simplesmente na dimensão econômica, mas numa possibilidade de existir fricções onde eles vão procurar palcos para se degladiarem do ponto de vista militar. Uhum. Isto vai acontecer, porque a China também quer mandar no mundo. Só que a China, a expansão que a China está a fazer é uma tática que a América não usou, a Europa Ocidental não usou, e a China tem estado a penetrar bem. Ele vai com as táticas de win to win, não é? Business to business, ele vai, vende a sua tecnologia, por exemplo, em África. A China já se faz representar. A China comprou as dívidas de muitos países, não é? Será que a China em África vai continuar a permanecer ou os Estados Unidos vai conseguir também distanciar a China da África? Bem, o que é que acontece? A China hoje é a indústria do mundo. Todos compram na China, todos. Os Estados Unidos compram na China, muitos produtos americanos são produzidos na China devido às questões da lei trabalhística nos Estados Unidos, que é muito mais pesado, etc. E a África se tornou o palco da nova disputa geopolítica das grandes potências. Repara que nós temos o FOCAC, que é o Fórum China-África. Nós temos a política do AGOA, dos Estados Unidos em África. Nós temos a Cimeira de Negócios dos Estados Unidos em África. Nós temos a Rússia, África. Então, eles vão buscando um mecanismo também para esta corrida a nível do continente africano, um espaço de disputa. Nós, Angola, recentemente, e temos que ser honestos com a abordagem, a influência americana afastou, até certo ponto, ligeiramente a Rússia do Estado angolano. Mas isto não vai criar repercussões para nós daqui a alguns anos? Depende muito, depende. Porque nós não sabemos se a decisão que estamos a tomar agora é a mais acertada ou não. Hoje podemos pensar que é a mais acertada, lá mais para frente não será a mais acertada. São as consequências das decisões políticas que as próximas lideranças terão que lidar. Bem como sabe, como é do conhecimento do Álvaro, quem fez a requalificação do corredor do Lubito são os chineses. Uhum. Os chineses tinham um interesse em ficar com o corredor do Lubito em função daquilo que é a sua rota da seda. Mas quem está lá são as companhias ocidentais, Estados Unidos e a Europa também. Uhum. Isso são sinais claros que há espécie, para alguns países, da entrada dos americanos e a diminuição da influência desses atores para alguns estados. Assim como também nos países francófonos que houve golpe de Estado, Burkina Faso, no Mali, entre outros, no Níger, o Ocidente está a sair, está a dar lugar a quê? A Rússia e a China. Está a sair, está a dar lugar à Rússia e à China. Ou foram apoiados, porque não estavam a sair por vontade própria, foram apoiados. Uhum. E hoje, os Estados Unidos, como a China, têm interesse nas terras raras.
o que os americanos fizeram com o acordo de paz entre Ruanda e a RDC é para aumentar a sua influência sobre a RDC, sobre a exploração das terras raras. Porque a moeda de troca foi o quê? Foi dê-me a paz, em troca te dou as terras raras para explorar. Mas ali, Mboco, essa questão da RDC, não sei se irás nos conceder uma outra visita aqui no Bem-Aja, porque gostaríamos de falar um pouco também, de forma muito aprofundada, Sem sobre a questão problema, de Ruanda e Congo, não é? sem Porque problema. ali, porque eu quero exonerar essa parte para virmos num outro momento, porque deixa-me só dizer isso. Ruanda, hoje, não podemos dizer que os Estados Unidos querem dar um chute no Ruanda, porque o Ruanda foi sempre uma influência dos Estados Unidos. Não, não. Uganda foi sempre uma influência dos Estados Unidos. Portanto, este jogo que está a ver aí é um jogo muito perigoso. E quero deixar para que na próxima vez vamos aqui abordar Ok. essa situação. Vamos ficar. Eu terei um grande prazer de falar sobre o que está acontecendo na RDC, porque também é uma das coisas que eu sou muito apaixonado Ok. pela política da República Democrática do Congo, num outro momento. Mas voltando ao nosso assunto, Uhum. a China tem estado a acumular fator estratégico de poder. E o que os Estados Unidos fizeram hoje, eles abrem um precedente muito grande no sistema internacional. Para além de legitimarem também a ação da Rússia na Ucrânia, que não precisava da legitimação dos americanos, porque os russos também violaram o direito internacional, mas há aqui a perspectiva que a qualquer altura a China vai invadir Taiwan. E Taiwan, desculpa, é território chinês. Taiwan faz parte, é uma ilha que pertence à China. Mas neste caso, os americanos vão ter que ceder, porque o jogo que eles estão a fazer em Venezuela, em Taiwan, os Estados Unidos não podem mais abrir a goela. Claramente que sim, daí que eu disse que abre um grande precedente, apesar que os Estados Unidos reconhecem que Taiwan é território da China. A China. Reconhece isso. Uhum. Agora, isso para dizer o quê? Quem mais viola o direito internacional são as grandes potências. Aqueles países que têm assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por quê? Porque eles usam o famoso direito de veto, que é a faculdade ou a capacidade que o Estado tem de paralisar temporariamente ou permanentemente uma determinada deliberação. Uhum. Quando o Conselho de Segurança queria condenar a Rússia usou o direito de veto. Se o Conselho de Segurança agora também querer condenar as ações dos Estados Unidos vão usar o seu direito de veto para inviabilizar. Daí que hoje é muito discutível a necessidade da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já é discutível que o Estado que está envolvido numa guerra e tem o direito de veto não pode usar o direito de veto sobre essa matéria. É uma discussão que anda por cima da mesa, mas os Estados grandes não querem isso. Álvaro, realpolitik, não existe interesse nenhum dos países da pentarquia, Inglaterra, Estados Unidos, França, China e a Rússia, de alargarem o Conselho de Segurança das Nações Unidas para membros permanentes. Não existe. Uma coisa é a retórica política, outra coisa é a materialização. Uhum. Porque isso significa abrir a mesa para entrar novos intervenientes. E quanto a este ponto, eles andam na mesma direção. Eles andam na mesma direção. E aqui também há as consequências dessa intervenção a nível regional. E uma das grandes consequências a nível regional é a Cuba. Cuba é um país que atravessa uma crise socioeconômica bastante grave. E a Venezuela tem sido o país que fornece as questões energéticas em Cuba. Em Cuba. Com esta situação, Cuba vai passar situações mais difíceis relativamente às questões energéticas. Quer o petróleo, quer o gás, quer o gasóleo, quer o combustível, quer mesmo a questão da eletricidade. Hoje em Cuba, muitas vezes
existem zonas que a energia é desligada durante 13 horas. Só depois de 13 horas é que voltam a restabelecer a energia. Quer dizer, Cuba neste momento está a viver aquilo que nós vivemos nos anos 80, nos anos 90. Cuba já está a viver isso há algum tempo. Já está a viver isso há algum tempo. E o projeto para aniquilar Cuba não é novo. Vem desde o tempo da liderança do presidente Fidel Castro. Só que agora as condições socioeconômicas são piores. Falta quase tudo em Cuba, até medicamento em alguns casos. E isto que vai acontecer agora, daí que os americanos disseram que o próximo alvo será Cuba. E o alvo pode ser não com intervenção militar. Esta situação pode criar um levante popular, manifestações para derrubar, esforçar a queda do regime de Castro no poder. Agora, é importante aqui sublinhar também um outro elemento. Estamos no quadro dos cenários. Um outro elemento que pode acontecer na Venezuela. Um golpe de Estado. Em caso que se verificar que a atual presidente de transição está a ceder muito interesse aos americanos, ou uma guerra civil. Se as instituições do país não corporizarem uma série de questões que são importantes para a segurança do próprio país. Como deve calcular, pode existir algumas facções. Foi distribuída armamentos na população, em algumas populações, para defender o país. Então, isso pode também dar origem a algumas facções que vão existindo aí. Do ponto de vista interno, vai afastar também investimento. Porque hoje a Venezuela é um país de incerteza. E essa incerteza, ninguém quer meter dinheiro num país que está a viver uma incerteza. A presidente interina está a viver uma situação extremamente difícil, um grande dilema. Se ceder muito aos americanos, vai ter problemas internos. Se não ceder aos americanos, vai ter problema com os americanos. Portanto, aqui Osvaldo, aqui podemos agora interpretar ou entender quando o Donald Trump declara que nós vamos administrar Venezuela. Muitos estavam a pensar que a administração seria ele mandar um homem ficar ali e governar o país, não é? É no ponto de vista da influência das decisões. Da influência, ok. Porque isso vai acontecer. Porque a Venezuela percebeu que os americanos estão a falar sério quanto à Venezuela. O presidente Maduro, que queiramos ou não, ainda que as provas que se têm contra ele não forem contundentes, os americanos vão fabricar provas para poder sustentar a prisão do presidente Maduro. Isso vai acontecer. Mas agora, duas perguntas, Mboco, porque eu pedi-te 1 hora de tempo e quero respeitar e já começamos tarde, não é? Só temos mais uns 4 minutos para podermos explorar. E deixo essas perguntas para depois, talvez, voltarmos aqui um outro dia. Em termos da influência, que estamos já aqui a hipotizar e os elementos estão aí. Os Estados Unidos vai conseguir influenciar, governar indiretamente a Venezuela. Muitos estavam à espera que esta queda de Maduro, a saída de Maduro, os americanos iriam repor a democracia, aquilo que o povo tem pedido, é aquilo que haverá. Mas é tudo o contrário. Estão interessados na democracia. Eles não estão interessados. Não, os americanos não estão interessados na implementação da democracia, apesar que há obras como Os Inimigos Íntimos da Democracia, de Todorov, que ele diz o seguinte: os americanos impõem a democracia pelas bombas. E assistimos isso. Mas os americanos têm estado a falhar nesse processo. Ficaram 20 anos no Afeganistão. Bastou sair, houve um retrocesso daquilo que foram os avanços ligados aos aspectos da democracia. Os americanos estão interessados no petróleo e na influência que eles podem manter. Claramente que a retirada do presidente Maduro
do poder e manter Uhum. toda a sua entorragem, Uhum. não quer dizer que a Venezuela vai se democratizar. Ou seria um novo processo eleitoral, onde talvez a oposição poderia ter maior expressão e ganhar, aí sim poderíamos olhar para aspectos ligados à democracia. Por que é que eu digo que os americanos não estão muito ligados, não estão muito interessados na democracia? Os americanos têm uma relação muito estreita com a Arábia Saudita, um dos países que mais viola os direitos humanos, sem democracia, mas fazem negócio. Os americanos estão interessados no negócio que podem fazer com a Venezuela, do petróleo da Venezuela. Isso é mais do que ponto assente. Daí que eu tive o cuidado inicialmente de falar sobre a importância do petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Estados Unidos. Mas agora, mudando de hemisfério, e esta é mesmo para terminarmos. Eu sei que querias falar muito mais e muita coisa ficou em reticências, mas compreenda. Nós iremos te dar muito mais oportunidades para vires falar e terás sempre o microfone a bastante. O Trump, ele está a ameaçar a Cuba, mas está a aquecer as águas aqui na Europa, porque ele quer a Groenlândia. Sim, E sim. sabemos que Groenlândia, os habitantes de Groenlândia, eles não querem aderir nem à União Europeia, nem aos Estados Unidos da América, mas eles se dizem ser, digamos, dinamarqueses. Sim, São sim. dinamarqueses e o Trump continua a dizer aquilo é algo de 10 dias, 20 dias, vamos ter a Groenlândia por razões de segurança nacional. Este é um outro argumento que ela apresenta que não tem nada a ver. Ele quer ir para lá por causa das terras raras. Os E qual é o recursos. interesse? E o que é que vai acontecer os europeus? O que é que vai acontecer? Bom, Vou usar uma expressão da primeira-ministra da Dinamarca, que diz o seguinte: a intervenção dos Estados Unidos na Groenlândia pode ser o fim da NATO, porque estão a atacar um país NATO, a Dinamarca, etc., uhum, que tem esse controle. Eles dizem que é por uma questão de segurança devido aos chineses e russos, etc. Mas, na verdade, são os interesses dos próprios recursos que tem esta região, que é muito rica. Mas repara o seguinte: quando ele diz que aquilo são questões de dias, isso pode acontecer por uma razão muito simples. Salvo alguma imprecisão, algum erro, mas eu acredito que os americanos têm uma base militar na Groenlândia. uhum. E se tiverem realmente essa informação conferida, é só esses homens da base militar marcharem e controlarem aquilo. Aquilo. É só marchar. Daí os riscos, muitas vezes, de ter bases estrangeiras no território angolano, num outro território. O Uma base território. militar estrangeira de um outro país no seu próprio território. Hum, hum, Então, hum. há aqui esse interesse. E hoje Mas quando, também, sim, sim, quando a primeira-ministra diz que será o fim da NATO, o que é que ela entende dizer? Taticamente, ela abandona a NATO e vai se aliar a um outro grupo, ou melhor, vão se aliar com a Rússia, ou vão criar uma outra organização entre eles, os europeus? é o fim da NATO, porque é um país NATO atacar um outro país NATO. Isto O, está nos critérios da NATO? o artigo 5º da NATO diz o seguinte: Hum, sempre que um Estado NATO for invadido por um outro Estado, uhum, esse Estado invasor não está a atacar simplesmente o país NATO, está a atacar toda a organização. Se assim for, e se é regra, os países da NATO têm que se pronunciar num caso de uma invasão americana, que também é um país NATO, contra outro país NATO. Ponto a sério. Se assim não acontecer, a NATO começa também a sofrer um descrédito relativamente àquilo que está a acontecer ao nível das pretensões. Mas hoje já há uma pretensão da Dinamarca e também dos países das populações que vivem na Groenlândia, de começar um diálogo
com os Estados Unidos relativamente a esta matéria. E se começar um diálogo, os americanos vão impor algumas questões. Podem não invadir, mas vão impor algumas questões. E vamos ver que, bem ou mal, o presidente Trump vai conseguir retirar alguma vantagem desse provável Portanto, diálogo que pode existir. e tanto ele está a usar um check and não é check and balance, mas está a utilizar aquela tática, não é? De choque. Ele está a chocar, está a querer, digamos assim, chantagear, não é? Está a Mas chantagear. é um modo político do presidente Donald Trump. Ele tenta sempre uma chantagem quando encontra um ator com a mesma capacidade que ele tem, como a China, que aconteceu, Uhum, foi taxando os produtos chineses, os chineses foram taxando também. Ele depois teve que recuar. uhum, uhum. O presidente Trump tem essa característica. Ele teve que recuar. Então, vamos ver até que ponto a NATO terá capacidade de dirimir Uhum. essa situação, com alguma cautela, e vamos ver até que ponto o próprio presidente Donald Trump vai materializar isto. Mas que aquilo que ele diz que é uma questão de dia, isso pode ser uma questão de dias. De dias, sim, porque ele tem a força suficiente para. Osvaldo, muito obrigado por esta hora que nos concedeste e acreditamos nós que vamos procurar Álvaro, depois. só uma nota rápida mesmo para Sim, terminar. sim. Mas é perigoso para o mundo, quando um país reúne tanto fator estratégico de poder, impõe a sua vontade aos outros Estados. Apesar que vamos falar realpolitik, vamos falar estado da natureza, mas é perigoso para o mundo. O Estado gendarme deve ser o ator mais racional possível. Mas, claro, os Estados Unidos estão a olhar para os seus interesses nacionais. Mas os seus interesses nacionais não dão lugar que os americanos agem como o xerife do mundo e obrigam com que o mundo se ajoelhe perante os seus interesses. Obrigado, era só essa nota. Ok, muito obrigado, muito obrigado. De facto, quando voltaremos, penso que esta novela vai mesmo provocar que voltemos aqui a abordar outros aspectos da América e este novo cenário que se abriu. E vermos também Angola, o posicionamento de Angola, o que é que está acontecendo no nosso território. Estamos próximos das eleições, os americanos estão a vir com investimentos e tal. Há muita coisa para falar aqui e acreditamos que trarás o teu contributo. Então, Osvaldo, muito obrigado. E também, caros amigos que acompanharam, muito obrigado. Começamos tarde e pedimos mais uma vez as nossas desculpas, mas proximamente estaremos aqui pontuais e vamos poder oferecer a todos vocês um conteúdo mais com muita calma e com muito gosto, não é? Sempre de bom nível, como estamos habituados aqui no Banhaja. Trata-se de conteúdos de alto nível e assim será. Então, muito obrigado. Até a próxima, Mboco. Estamos juntos. Foi um prazer, Álvaro. Estamos juntos. Ok. Muito obrigado, amigos. Até lá, um coração. Bem